Vou contar um breve testemunho para vocês, que aconteceu comigo em 2007. Em 2007 eu estava na coordenação, mas eu fui cometida mesmo por uma perseguição pessoal, mas terrível, mas tão terrível, que eu nem gosto muito de falar. Eu estava cometida de um espírito de morte, mas tão terrível. Que olha, tinha dia que eu ia para a igreja, falar a verdade, eu tinha que ir para a igreja, parecia que eu estava... Não sei se as pessoas perceberam, não comentei isso com ninguém na época, né? Teve dia de eu chegar que nem um robô dentro da igreja, andando fora brincadeira. Uma perseguição tão grande, pessoal. Eu estava andando desse jeito, com as pernas um pouco abertas, para não cair ali. Mas isso tudo era coisa do inimigo, fazendo com que eu me sentisse daquela forma. E foi passando-se o tempo, fui pedindo oração, partilhei com algumas pessoas isso, recebi oração, e aquilo persistindo. E aquilo era tão grande, tão forte, que um dia eu comecei a passar muito mal dentro de casa. Mas eu passei muito mal. Eu comecei a tremer tanto, eu estava deitada, era já tarde da noite, eu acordei com aquela sensação. Eu tremia tanto na cama. As minhas mãos ficaram tão geladas, mas tão geladas, e aquela voz dizendo para mim, você vai morrer daqui a pouquinho, você vai morrer daqui a pouquinho, você vai morrer daqui a pouquinho. Aí eu falei assim, eu não vou chamar meus filhos, eu vou no banheiro. Tremendo, e a mão estava geladinha, o corpo já estava quase todo gelado. Eu fui ao banheiro, a hora que eu voltei, falei assim. E eu já sabia que era uma perseguição maligna mesmo, para fazer com que talvez eu morresse mesmo, se eu não tivesse fé em Deus. E permanecendo fiel, permanecendo no grupo de oração, permanecendo indo nas reuniões, eu estava na coordenação, graças a Deus, não sei, é Deus mesmo. E permanecendo fiel, deitei de novo. Aí estava tudo gelando em mim, e a minha cabeça, parece que de vez em quando estava um branco, eu dava umas apagadas. Aí eu falei, se for para ser, então vai. Se for para ser, então tô aqui. Eu aceitei aquela hora. Mas naquele momento, eu vi uma voz dizendo, cessa! Aí eu fui parando de tremer, a minha mão ainda estava muito gelada, eu coloquei entre as pernas e falei assim, nossa, mas que gelo é esse? Mas estava gelada, quando você pega uma pedra de gelo mesmo. Coloquei entre as pernas, fui parando de tremer, e consegui dormir. Mas a tentação, essa perseguição não parou, mas não tão forte. Mas aí um dia eu rezando, com graça de Deus, fiel às minhas orações, perseverando, orando. Eu ia para a igreja, tinha dia que eu chegava lá e ajoelhava lá com um banquinho, falei assim, está aqui o resto, Senhor, só isso que eu falava. Está aqui o resto, Senhor, está aqui o resto, Senhor. Às vezes ia para uma pregação, teve um dia que eu fui numa pregação, um dia eu vim aqui, eu estava muito mal, eu estava mal mesmo. Que a hora que eu falava assim, sabe, Deus, né? Um dia eu fui lá no Água Viva, eu estava muito mal, mas eu estava mal mesmo. Até o pessoal olhou para mim, começou a rezar para mim. Esse dia, a hora que rezaram para mim, a coisa estava feia. Mas olha, eu estou aqui. Por que será que eu estou aqui? Porque eu sou melhor que alguém? Porque era simplesmente algo para me tirar do caminho de Deus. Era algo simplesmente para fazer com que eu afastasse de Deus. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso, que isso foi me dando mais força. É um mistério que a gente não entende. Como que Pedro teve coragem de se entregar à morte? Porque Pedro deixou ser crucificado também, e de cabeça para baixo. Por que ele teve essa coragem de deixar ser? Porque olha, Deus cuida, protege e ajuda os seus escolhidos. Ele ajuda, ele protege os seus escolhidos. E jamais Deus nos deixa nas mãos daquele que não nos merece. Porque o inimigo não nos merece.
Não mesmo. Ele não nos merece, por isso ele nos persegue. Ele sabe a potência que tem uma pregação de uma pessoa que não tem instrução nenhuma, que não tem uma faculdade, mas ele sabe porque Deus ali está agindo. Deus ali está agindo. E às vezes eu falo, não por orgulho, eu falo assim, gente, quando a gente se ajoelha, quando a gente diz sim a algo de Deus, pode ter certeza, se não for, é porque não era vontade de Deus. Mas se você chegou até ali, se você está ali, as pessoas estão rezando por ti, é porque é vontade de Deus. Alguma coisa vai sair ali que vai ajudar alguém. Ou talvez você também vai ser muito mais ajudado. Eu tenho a certeza. Eu tenho grande certeza no poder de Deus atuando através de homens e mulheres, sejam eles de faculdade, sejam eles até analfabetos. Eu tenho grande certeza disso. E tenho grande certeza de que no caminhar a gente é perseguido. São perseguições muito leves. São leves as perseguições. Mas uma coisa, o que nós precisamos estar sempre, mas sempre ligados, antenados em Jesus Cristo. Naquele que foi perseguido até a morte de cruz. Nós temos que estar também seguindo os passos dele. Que a palavra de Deus diz para nós, o próprio Jesus diz, no Sermão da Montanha: perseguiram os que vieram antes, perseguiram a mim e perseguirão aqueles que virão, que somos nós. Mas, gente, vale a pena. Vale a pena persistir, vale a pena a fidelidade, seja ela na perseguição, seja ela na bonança, seja ela em qualquer momento que seja, vale a pena. Vale a pena. Aonde vai dar tudo isso? Aonde vai dar tudo isso? Tem um lugar nos esperando? Tem alguém esperando por nós? E vamos parar no meio do caminho, vamos deixar a nossa caminhada porque estamos sentindo isso, aquilo, outro. Às vezes a gente até não vai em algum lugar, porque eu creio, quando a gente não vai, porque não é vontade de Deus. E a gente vai estar ali, às vezes até atrapalhando o irmão. Deus não quer isso. Se a gente vai, é porque é para fazer o bem. Porque nós somos tentados sim, somos perseguidos, somos tentados sim, mas uma certeza nós temos no nosso coração. Que nós somos chamados e que Deus está conosco. E jamais nos abandonará, jamais nos deixará sozinho. Jamais. E que essa força, e que esse poder, que é de Jesus. Nós somos cristãos, nós já não somos chamados mais do povo de Deus, nós somos chamados agora cristãos. E essa força, e esse poder tem um nome, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É esse que dá o poder. É em nome dele. É em nome dele que se realiza todas essas coisas. Olha, vamos confiar mais. Vamos confiar mais naquele pela qual nos chamou para servi-lo. Para servi-lo. E quem serve ao Senhor, a palavra de Deus mesmo diz, há uns domingos atrás, disse na segunda leitura, o servo, o administrador dos bens celestiais, só uma coisa o Senhor nos pede: fidelidade. Se formos fiel, alcançaremos e veremos a glória. Eu sou muito fã de Estevão. Gosto de Pedro, de todos os apóstolos de Estevão. Ele viu a glória, gente, na hora que estava morrendo. Ele viu a glória. Na hora em que estava sendo apredejado, na hora em que estavam ali sofrendo os horrores daquelas pedras, ele viu a glória do céu. Será que nós temos capacidade? Nós já estamos prontos para isso, para ter uma perseguição dessa maneira, dessa forma? Será que nós já estamos prontos para isso?
E eu falo, perseguiram, a palavra de Deus fala, perseguiram os que vieram antes, perseguiram a mim e perseguirão os que virão depois. Mas a coragem está aí. A vontade de seguir adiante está no Senhor. A coragem de caminhar está em Jesus. A gente poder viver assim como Paulo disse, né? Viver para mim e morrer, estar com Cristo.